Salve galera alvinegra praiana de todos os cantos desse planeta. Vou ver se aqui seu vídeo tá meio baixo, muito alto para vocês aí. Dá umas sugestões aí, críticas. Mais uma vez, sejam bem-vindos a mais uma live aí do grupo Mundo Santástico. Depois de muito tempo aí sem fazer a live no grupo. Graças a Deus aí, uma boa noite a todos, um ótimo fim de semana aí para começar de sexta-feira, sextou. E antes de qualquer coisa aí, agradeço como sempre de coração, principalmente agora chegamos aí o grupo ao 1000 membros do grupo. Realmente é uma satisfação enorme aí para vocês que fazem parte desse grupo. Eu agradeço muito mesmo, que um grupo que foi criado aí há cerca de 4 anos para que o torcedor comum possa ter um certo engajamento maior das coisas do clube, discutir coisas a respeito do nosso Peixão Maravilha. Agradeço mesmo, viu? Chegamos aí finalmente à marca de 1000 membros. É isso aí. Bom, fazendo aí considerações iniciais, eu também faço aí alguns, quem acompanha o grupo aí faz um bom tempo, também faço aí matérias a respeito da história aí de personagens históricos do nosso Santos, né? Espero que inclusive eu compartilhe além do grupo e também na página SFC Raiz, que foi inclusive, né, foi o nome do grupo, da página, também tanto da página quanto do YouTube, foi escolhido por você aí que é membro do grupo. Eu fiz uma enquete aí geral aí para dar uma escolha aí qual seria o nome mais adequado, qual seria o nome mais bonito. E ficou esse FC Raiz também. Tem uma página no Facebook aí que eu também compartilho aí as matérias que eu reproduzo também no grupo Mundo Santástico. Dá uma sapeada lá, curte também se você aí é seguidor também. Então, tem um certo contratempo aí que infelizmente não tive muito tempo aí para fazer novos textos, né, sobre ídolos aí, deuses aí do nosso que vestiram aí a nossa camisa. Mas se Deus quiser aí vou arrumar um tempo melhor aí para falar sobre outros jogadores aí que honraram nosso manto sagrado num futuro próximo, ok? E também para aqueles que seguem o YouTube, também tem um grupo, uma página do meu canal, é o SFC Raiz, onde eu faço aí, onde eu fui um vlog, né? Um canal destinado para fazer vlogs, só que por causa da pandemia não dá para fazer vídeos presenciais aí durante as partidas nas arquibancadas. Então aí eu faço os vídeos aí de análise, comentários também. Se vocês quiserem também dar uma sapeada também no meu canal do YouTube, para aqueles que frequentam aí também essa rede social, também curta aí, compartilha e verifica os vídeos, dá a sua curtida e também seja membro, ok? Falar daí da pauta aí dessa semana, um balanço geral aí do noticiário aí que teve no nosso Santos. Vamos aí acordar com um barulho aí. Infelizmente o Raniel foi diagnosticado com Covid-19, o atleta aí, o centroavante, que tinha acabado de se recuperar de uma lesão grave aí durante uma partida pelo Paulista. Parece que a zica do Raniel, zica danada dele. Infelizmente ele vai ficar fora aí por pelo menos uns 10 dias por causa do isolamento. Lógico, né? A gente está falando isso para ser otimista, né? Tomara que ele se recupere com saúde, né? Que, lógico, a gente está falando aqui de uma pandemia que está matando aí 1000 pessoas por dia, né? Ele sendo atleta aí, né, talvez seja propenso aí a melhorar, e a Deus que ele melhore. Ele vai ficar aí, com certeza não vai jogar diante da partida próxima agora diante do Ceará, também contra o Atlético Mineiro e também diante do São Paulo. Já é certo que ele será desfalque, mas acima de tudo, mais importante do que isso, mais melhoras aí para o Raniel, que teve essa partida aí que jogou diante do Vasco, uma delegação que, um time adversário que nos bastidores, antes da partida, foi desfalcada já com pelo menos 5 atletas diagnosticados com coronavírus, se pegou durante a partida, é um mistério. Por isso que muitos talvez podem divergir da minha opinião ou podem concordar comigo. A gente está falando aqui num cenário que a gente está se descabelando com o nosso time, coisa e tal, mas acho que existe uma coisa bem mais acima de qualquer competição, seja esporte ou vida. Acho que, pela minha opinião, acho que não deveria sequer ter começado o futebol, mas já que não dá para você contrariar sobre isso, infelizmente a gente está convivendo com contágios aí de pessoas que, né, poderiam estar dentro em casa. O ideal seria não ter competição, não ter os esportes, para o vírus não ficar circulando.
mas decidiu-se que o esporte tinha que voltar, que as competições tinham que voltar, e agora os jogadores, os atletas, qualquer membro de delegação esportiva corre esse risco, como qualquer trabalhador, qualquer pessoa como eu e você que tem que sair pela rua aí para ganhar o seu ganha-pão. Infelizmente esse é o cenário. Eu podia estar aqui falando que, por exemplo, hoje podíamos estar falando no cenário que a Covid-19 pelo menos teria diminuído o número de mortes, ou até um possível cenário onde, graças a Deus, a gente conseguiu isolar esse vírus de uma vez por todas, mas né, o povo decidiu, o governo decidiu, as pessoas decidiram, então vamos seguir, a vida que segue, como muitos dizem. Então melhora isso aí para o Daniel. Infelizmente, não, acho que não deveria estar tendo futebol, mas já que tem, vamos lá, né, discutir a respeito do futebol e melhoras aí mais uma vez para o Daniel. Okay? Voltando aí um pouco a respeito sobre o VAR, o famigerado VAR, que tirou, pelo menos na minha opinião, eu não sei se muitos aí podem divergir também na minha opinião, que o VAR, nessas duas últimas partidas que tivemos dentro de casa, tirou pelo menos 4 pontos nesse campeonato brasileiro que podem fazer falta, né? Muitos torcedores, até santistas ou colegas de rede social como eu, podem dizer que pode não ser justificativa pela mau desempenho do time. De fato, realmente não é. Existem erros, existem lacunas aí que o Cuca precisa trabalhar para aprimorar essa equipe, mesmo com essa falta de tempo agora que vamos ter diante dessa maratona de jogos, que começará agora diante do Ceará, vamos ter Atlético Mineiro, vamos ter São Paulo, e vamos ter agora Libertadores diante do Olímpia também, dia 15 de setembro. O Cuca está tentando se virar nos 30, arrumar tempo para poder melhorar esse esquema do Santos, que está muito deficitário. Por mais que ele tente, ele está tentando fazer umas melhores. Deu algum progresso nesse time, realmente pode-se dizer que deu alguma coisa no que diz respeito a certos detalhes, mas ainda continuamos aí presos, principalmente no que se refere ao setor do meio do campo, que aliás eu vou falar sobre na prévia também dessa partida diante do Ceará. É um adversário, aliás, como toda partida vai ser perigosa, toda partida vai ser difícil, cada partida é uma decisão diante desse campeonato, numa circunstância que o Santos aí aparece com sanções na FIFA, com problemas de não poder contratar. Eles vão resolver esse problema do Hamburgo, relativo à aquisição do atleta Kleber Reis. Não pode até sondar, jogar na imprensa que está interessado em jogadores. Falou-se agora inclusive no Elias, que eu vou também falar a respeito também dele, mas que enquanto não se resolver esse problema aí pendente, não bastasse do Hamburgo, também vão ter problemas talvez relativos a outras dívidas. O Felipe Aguilar, por exemplo, o Atlético Nacional já se pronunciou que lamenta-se, se diz decepcionado com a postura da atual administração do Santos e que com certeza está tendendo aí também a mover uma ação na FIFA contra o Santos. E não bastasse isso, também tem um outro colombiano que é o Uribe, né? Também vou falar sobre o Uribe, que tentou-se um acordo com ele aí, só que infelizmente azedou. E o Uribe, me parece que o advogado deu uma declaração à imprensa colombiana de que também pode acionar o Santos na justiça. Voltando aí ao assunto do VAR, né? Um pouco mais extra, fugindo aí do assunto um pouco relativo ao Santos, mas o VAR, por mais aí o pessoal, muitos colegas se pronunciaram que realmente é certo, veio para não, ou pelo menos diminuir a margem de erro das arbitragens aqui no futebol brasileiro e internacional, mas aqui dá para se perceber uma peculiaridade até diferente do que diz aí nos campeonatos mundo internacionais. Até aqui no Brasil realmente eles arrumam um jeito de ou fazer do nosso jeitinho ou pelo menos corromper, aí vale da opinião de cada um. Eu vi uma matéria do portal GE, que hoje mostraram aí um dado, uma estatística bem interessante, que comparado com o ano passado, 2019, os recursos para se colocar aí os monitores de vídeo para decidir aí se foi ou não falta, se foi pênalti ou não foi, as decisões de arbitragem, então pelo menos uma margem de 69% a mais do que em 2019, né?
se eu estiver, né, tem que se me lembrar da matéria. Ou seja, estão cada vez mais dependentes das decisões relativas ao VAR. Ou seja, o árbitro de campo nada mais acaba por ser uma figura decorativa e quem decide agora de fato de direito é o árbitro do vídeo. No caso, nessa partida aqui recente que tivemos diante do Vasco da Gama, o árbitro foi o seu Éder Roberto Lopes, aquele tem a careca reluzente mais parecida com o Homer Simpson ou o Gasparzinho, ou tem aquele um que é não, né? Com alguns. É um cara todo espalhafatoso dentro de campo e já está demonstrando que é espalhafatoso até quando não entra em campo, né? E a gente, na meu ver, foi prejudicado graças a ele. Por causa daquele lance, principalmente no que diz respeito ao primeiro gol. Mil vezes vão mostrar a imagem, mil vezes vão querer justificar se que o pezinho do Lucas Veríssimo estava dando condição para o Fábio Bastos, se não me engano, o atacante do Vasco, mas o corpo dele estava meio corpo adiantado. Não tem justificar, acho que não precisava nem de régua para justificar o injustificável que foi, né? 5 minutos para se tomar uma decisão que até pessoas aí de 1000 km de distância podem dizer que ele estava impedidaço, mas muitos vão dizer que não, até discutindo aí pessoalmente até com grupos de WhatsApp da qual sou membro, é que não se pode brigar com a imagem. Realmente não se pode brigar com a imagem, mas também não se pode apanhar da lógica, né? Tem os dois lados da moeda, e pelas duas linhas de régua ali se mostrou uma imagem que o Lucas Veríssimo, por mais que ele estava com o pé, né, dando condição para metade do corpo do atacante do Vascaíno, ele estava com o braço, o cara estava pelo menos metade dele adiantado, uma linha vermelha mostrou, a régua mostrou que estava adiantado. E felizmente fomos prejudicados, né, pelo menos no que diz respeito ao primeiro lance que originou o gol do adversário. No segundo tempo teve o pênalti do Alisson, semelhante àquele que ele cometeu diante do Palmeiras, que estava com o braço até mais recolhido do que estava lá agora. Muitos falavam aí de que ele foi atrapalhado na frente do atacante, que a bola tinha resvalado primeiro no jogador do Vasco para depois ele bater na mão dele. Bom, aí, como os especialistas e cronistas esportivos dizem, né, é um lance interpretativo. Acho que é interpretativo demais, acho que não tinha que ser nada de interpretativo, ou é ou não é, sabe? Vai da interpretação do árbitro, ou que seja, vai do humor do árbitro. Se ele está num dia ruim dele, ele vai dizer que foi pênalti, se está no dia bom vai dizer que não foi. Não, ou é ou não é, galera. Não tem essa de ser interpretativo, não tem essa de ficar justificando que o árbitro pode ser, tem o poder de ter a interpretação da regra. Ou é ou não é, simples assim. E não foi, no caso do Sino não foi. Como também outros jogos aí tivemos recente agora, o exemplo do São Paulo, que estava 0-0, parece que diante do Atlético Mineiro, fez um gol legal, absurdo, impedimento absurdo, que foi contra, o São Paulo favoreceu o Atlético Mineiro, o zagueiro estava a meio corpo à frente do atacante São Paulino, e mesmo assim foi invalidado um gol legítimo deles, prejudicou o São Paulo naquela partida também. E agora, interpretativo, né? Também falasse também num pênalti marcado no jogo com o Internacional e Palmeiras, também deu uma confusão, deu um questionamento. Isso é muito, muito ruim, mas dessa maneira acho que não deveria nem ter voltado. Para quê? Isso vai beneficiar várias equipes aí. A interpretação vale para alguns times e não vale para os outros, sabe? Felizmente, quer dizer, até nisso, até um recurso que deveria servir para que realmente se moralizasse o nosso futebol, se realmente tivesse uma coisa mais justa, estão conseguindo aqui no Brasil modificar para que continue o status quo, o patrimonialismo de certos times aí beneficiados pela arbitragem, como aconteceu em vários anos. O VAR está virando uma extensão disso, mais uma vez, infelizmente, né? Aí galera, mais um abraço aí para quem aí está assistindo, um abraço aí. Santos sempre Santos, boa noite. Deixa aí também, galera, pode participar também. Enquanto isso eu vou falando aí da minha pauta aí. Pode pautar aí, pode me pautar à vontade aí no assunto, beleza? Aí do VR, falar do Elias, que falou muito aí do nosso presidente José Carlos Pérez, chegou até a anunciar na imprensa de que o Elias já estaria treinando no CT Rei Pelé, só que foi desmentido pelo menos umas 2 vezes na imprensa, né? Nosso presidente é um boca aberta de primeira. Pelo menos nesse ponto ele
ele é de primeira mesmo, é um boca aberta de mão cheia. Ele disse na imprensa que o Elias estava treinando no CT Repelar, como na verdade ele nem sequer pode treinar. Né? Foi até aconselhado pelos seus subordinados a não fazer isso, porque pode até incorrer num prejuízo aí, talvez até numa ação, se de repente ele se machuca durante os treinos, e aí o que acontece? Sem contrato, sem nada, né? E o nosso presidente disse aí que ele estava treinando, quando na verdade ele não foi desmentido aí pelo menos umas duas matérias na imprensa, que ele não, foi apenas o que aconteceu, foi apenas um acordo entre a diretoria do Santos e o Elias, que numa possível resolução desse problema aí referente ao Hamburgo da Alemanha, aí sim o Elias teria condições aí de ser contratado, de ser realmente registrado como atleta do Santos. Por indicação também do treinador Cuca, que já também afirmou que o nosso time precisa de, vou dizer como ele disse mesmo, de gordura, precisa de um elenco, compor um elenco, mas talvez aí futuras ausências aí de jogadores que podem se lesionar, né? Mas é isso, o Elias ele está ainda de resguardo, ele vai treinar em São Paulo na sua academia particular para manter a forma física, né? Forma física que ele não vai tentar manter um cenário aí de ele sequer, ele não disputou uma partida sequer esse ano 2020, não jogou nada, não jogou nenhuma partida e sai brigado de certa forma do Atlético Mineiro, né? O Elias moveu uma ação de trabalhista, na mesma circunstância em que certos atletas do Santos também inteiro, também estavam com problema de FGTS, por causa desse problema aí de redução salarial de jogadores. O Elias não saiu muito bem, bem na fita com a torcida do Atlético não, chegou até a discutir em rede social com os torcedores. É um atleta que, né, não se duvida da qualidade dele, mas o auge que ele teve foi diante na época dele de Corinthians, né? No Flamengo ele foi uma negação, já há 6, 7 anos atrás ele já não era o mesmo Elias que se via na época do Corinthians, o Mário Menezes. No Atlético Mineiro ele raramente ele jogava os 90 minutos, em 2019 então ele só entrava no segundo tempo e saiu desgastado de certa forma com a diretoria, conflitos com os dirigentes de lá, discussão em rede social com os torcedores, agora moveu uma ação trabalhista para pedir os que é de direito dele. Eu, assim, pessoalmente, muitos aí já vão dizer que ele também tem talvez mais qualidade do que os jogadores nossos aí que estão apagados, eu não diria que não tenham qualidade, mas que estão no momento apagados e poderiam ser mais úteis do que os atuais aí no quadro titular do Santos. Eu sei lá, eu sou meio pessimista, viu? Eu sou meio pessimista porque justo aí pelo antecedente dele, pelo que se falou aí muito, principalmente nos últimos meses a respeito do Elias, não é um cara muito para se agregar ao elenco. Como eu digo, agregar ao elenco, aquele cara que está lá junto, chegar junto com os companheiros e, sabe, um cara que mais desagrega do que agrega. Eu me preocupo aí com esse interesse do Elias. E como assim, um atleta de 35 anos, será que realmente compensaria? No momento atual que temos uma administração que está para sair, está nos seus últimos meses de gestão, graças a Deus, batendo aqui até na madeira, talvez até saia bem antes, e agora vai contratar um jogador de 35 anos, com um piso salarial de R$400 mil por mês, para o próximo que vier pagar. Eu, olhando dessa maneira, eu não estaria interessado nele não, tá? Eu estaria interessado em outros, talvez até jogador, talvez o que o Cuca prometeu fazer, pelo menos as declarações dele na imprensa, de procurar aprimorar jogadores da base para subir na categoria profissional, como por exemplo esse menino Ivone. Eu vejo um certo potencial nele. Na única partida que ele viu no Internacional de Porto Alegre, ele foi bem ousado, talvez ele poderia ter um pouco mais de chances. O Anderson Ceará, muito se falou desse garoto aí, mas ele vive, outro cara que anda zicado também da base, parece que no treino ele se lesiona, não deu essa oportunidade ainda de se falar sobre ele, né? Tem uma multa rescisória bem alta, mas ele se lesiona também, parece que ele está lesionado, está se recuperando aí, nem joga e se lesiona também. Outro zicado dentro do elenco também, outro cara que
despertou interesse agora, esse menino que renovou recentemente, o Lucas Lourenço, que é um rapaz que tem uma função de armador na época do Sub-20. Muitos aí falam também, não é um excepcional jogador, mas tem uma qualidade bem rara, que ele é ambidestro. Para quem não sabe, o Lucas Lourenço ele chuta com os 2 pés. Ele já, pelo que eu vi na Copa Sandaça São Paulo no ano passado, ele já fez mais finalizações do que certos jogadores consagrados aí, como só até o seu Carlos Sanches, por exemplo. Eu acho que seria mais interessante se fizer um trabalho mental, psicológico dele, tanto dele quanto dos outros meninos, de ter esse ímpeto que ele ainda tem ainda de jovem jogador, passar isso para o profissional e dar uma certa liçãozinha para os chamados jogadores aí veteranos que tem cadeira cativa. Não muito interesse aí de refúgio de outros times aí veteranos aí que podem correr o risco de mais desagregar do que agregar. Eu, sinceramente, tomara que eu queime a minha língua a respeito do Elias, se caso ele vier, se resolver esse problema com o Golo, mesmo eu não vejo futuro não, certo? E, por falar nisso, né, e o interesse do Elias, nada mais é, infelizmente, não dá para culpar o Cuca ou também a gestão, porque tem que se olhar o outro lado também, que Pituca, por exemplo, o que aconteceu com o Diego Pituca? Dá para entender o que aconteceu com ele depois da pandemia, ele continua desaparecido, né? Continua sumido. Nem ver ele jogando no time, no Santos B, por exemplo, onde ele se destacou muito, tinha um meio campo com o Gregory e com o Diogo Vitor, né? Não precisa nem falar. O Gregory, por exemplo, é um jogador que poderia ser no jogo do Santos, né? Esse menino Gregory, que é um cara que faz o básico, o arroz com feijão. E deixamos ele embora. E o Diogo Vitor, todo mundo sabe, né? Se ele tivesse interesse mesmo na carreira dele, nossos problemas poderiam ser menos complicados, né? Mas ele resolveu partir para o outro lado, então deixa quieto. O Pituca, ele também tem uma história de vida dele que estava para se abandonar o futebol, mas fizeram aí, não desistiu. Eu fiz uma temporada, começou em 2018, fulminante, um cara que poderia continuar fazendo o que ele fazia na época que ele começou, sendo como segundo volante, surgindo como um elemento surpresa, mais do que as alternativas que nós temos agora, de jogar apenas dependendo de jogadas de ponta, de Marinho, de Soteldo. E ele, cara, ele simplesmente apagou, ele fazia isso. Não se vê mais nisso nele, ele apertando, na época do São Paulo, onde ele se destacou, né, jogando de primeiro ou segundo volante, surgindo como o cara espetado, né, até fazendo gols, né, olhando os vídeos dele aí nas partidas de 2018 e 2019, eu falei, o que aconteceu com ele, cara? Não dá para entender o que aconteceu com o Pituca. A gente precisa muito dele. Eu não acredito que ele não desaprendeu a jogar. Alguma coisa nos bastidores pode estar acontecendo. De repente, nós estamos aí no início de setembro, né? Início é época de pagamento, a gente não sabe o que está. De repente, aí eles podem estar atrasando o salário de novo. Sanches, por exemplo, é um jogador que faço até piadas a respeito dele aí. De repente, com aquele chimarrão que ele toma aí, esse que ele toma, na verdade, a erva dele é um chá de sumiço, porque tem partida aí que ele some pra caramba, né, bicho? O Sanches aí parece que dá vontade de fazer um anúncio no jornal, no rádio, por exemplo, procura-se Carlos Sanches, desaparecido desde os 20 minutos do segundo tempo de uma partida do ano passado, depois não se vê mais, cara. Uma hora ele some. E a gente precisa do meio campo forte, ainda mais agora. Aí vamos vir enfrentar um time aí que tem um cara muito bom, eu vou falar depois, mais tarde. Os Santos e os Pituca, eles precisam se entender, eles precisam voltar a jogar, não dá para depender apenas de Marinho e de Soteldo, não. Desse jeito a coisa vai ficar muito complicada. E, infelizmente o Pituca simplesmente sumiu. Eles podem fazer, talvez, ele deu algumas declarações aí também na imprensa. Não, acho que foi o Sanches, né? Foi o Sanches que falou que estava devendo e prometeu se empenhar mais, mas depois desceu da curva de novo, né? Isso foi na partida diante do Palmeiras, onde ele mesmo assim ele não conseguiu se sobressair, não. Ele continuou sumido, né? Mesmo quando ele corre, ele some, infelizmente. E a gente precisa batalhar muito esse fator do meio do campo, e tá com o Jobson agora, com
cara que talvez é o cara que está sendo mais acionado, e mesmo ele, o Jobson, ele também tem os seus erros, né? O Cuca, ele está fazendo um aprimoramento da saída de bola no ataque. Quem vê nos últimos... O Santos, acompanha o Santos nos últimos anos, vê que a tática de fazer aquela clássica rifada de bola para o meio do campo, o Mumba Beboi, para ver quem bate de cabeça, isso aí acho que acabou no futebol, não só o Santos, mas todos os clubes agora preferem sair com a bola, saindo com a bola no pé. E o Cuca está tentando fazer isso no Santos. O que falta, né, dá para ver que eles conseguem agora a saída de bola da defesa consegue ser boa. O problema é quando passa do meio do campo. Quando aí começa a passar do meio do campo, aquela transição do Sanches, Pituca com o Jobson para tentar procurar o Caio Jorge ou o Marinho Solteiro, aí que a coisa complica. Aí que o adversário rouba a bola, aí que eles conseguem equilibrar a partida como se não ter mais volume de jogo do que o nosso, como aconteceu diante do Vasco, onde eu disse que poderíamos ter mais dificuldades contra o Vasco do que tivemos diante do Flamengo, que procurou ser mais recuado, jogar nos erros, procurar nos erros do adversário, como aconteceu naquele erro no caso do Felipe Jonathan. No Vasco não, eles procuraram intensificar a marcação maior no seu meio do campo para tentar equilibrar, né? Mesmo a gente jogando em casa, mesmo com o nosso mando de jogo, tentar partir para cima também, ter mais posse de bola. Houve um momento que o Vasco chegou a ter 60 e poucos % de posse de bola do que o Santos, isso antes do primeiro gol nosso, do Lucas Veríssimo, né? E eles acionavam muito o Iago Pikachu, naquele lado lá que eu acho que também outro calcanhar de Aquiles, quando, por exemplo, o Soteldo já não cobre, já não ajuda o Felipe Jonathan muito nas investidas do adversário. O Felipe Jonathan, mas que eu tenha críticas a respeito dele, também fica, de certo modo, sobrecarregado. Eu acho que, na minha opinião, talvez o Copete seria um cara que é mais voluntarioso nesse ponto. E o Soteldo, né? Aí já vou dar uma opinião minha. Ao invés do Cuca ficar improvisando um jogador como tentou fazer com o Thailson, uma alternativa para o Caio Sanches, como uma espécie de armador, acho que não dá mais, cara. O Thailson pode ter começado aí como meio armador, mas isso foi sub-15. Depois agora ele é ponta de lança, ele está mais para uma alternativa para o Marinho. Não dá. O Cuca nesse ponto acho que está dando um vacilo, porque ele não dá mais para fazer experiência para o Thailson, na minha opinião não. Está mais para explorar mais o lado dele como jogador jovem, aproveitar que ele é jovem, que ele tem forma física, para tentar ser uma alternativa ao Marinho, caso que ele seja substituído. E essa função de armador é que nós não temos. O único cara que temos nesse ponto aí é o Sanches, cara. Um cara que também, vamos dizer assim, um cara que só jogou na sua maior parte da sua carreira no esquema de 4-4-2. 4-4-2, a gente joga em 4-3-3 e também a gente critica o Santos, mas talvez porque pelo esquema dele eu acho que ele não se sentiu à vontade não, ele não rendeu muito. Eu nunca vi o Santos render em esquema 4-3-3. Só conseguiu jogar mesmo quando a época dele de River Plate e da seleção uruguaia como 4-4-2 como alternativa dos meias dele para acionar o Cavani ou o Furlan na seleção do país dele. Eu duvido que o Sanches agora, ele pode ter tido os lampejos aí na época do São Paulo, mas acho que não dá mais para esperar coisa dele também não. Já está mais que na hora de explicar mais alternativas do que o Sanches. Não dá para depender só dele mais não. Eu acho que nesse ponto o Cuca poderia, na minha humilde opinião, explorar o Soteldo mais no meio. Porque esse sim, o Soteldo, para quem não sabe, ele começou como meio armador. Népotes dele no futebol chileno. E aí depois, né, não sei, acho que na seleção venezuelana não acompanha a Venezuela, mas ele começou a jogar mais pelas pontas a partir da seleção venezuelana e acho que ficou, né, na cabeça dele, né, que qualquer coisa ele corta sempre pela ponta. Eu acho que talvez o Cuca poderia mais explorar esse atribuição que o Soteldo tem de histórico meio armador, como camisa 10, como ele não é camisa 10, ele veste a camisa 10, então bota ele um pouco mais no meio e coloca mais alguém na ponta esquerda, talvez o Alanzinho, talvez mais um outro jogador aí que subindo no profissional, podia dar uma chance para ele também, e explorar mais o meio do Soteldo, porque ele é o único
jogador assim. Quem mais que nós temos no Santos? Não temos muitas alternativas não. Tá? Historicamente o Santos sempre foi um esquema que o camisa 10 de fato e de direito jogava sempre pelo meio. Agora nós temos o quê? Acho que está tudo invertido, né? Um camisa 10 que joga pela ponta, um canhoto que joga na ponta direita e um meio armador que é camisa 8. Será que tem como dar certo isso? Você fica brigando. Pode dar certo, mas é mais difícil. Certo? É mais difícil. Na minha humilde opinião, o Soteldo podia ser mais o cara do meio, de meio armador, para fazer a puxada do ataque, aquela última bola de assistência que nós, desde o Lucas Lima, por mais que a gente hoje mete o pau no Lucas Lima, mas depois do Lucas Lima tiramos quem? O camisa 10, né? Eles pagar o Hamburgo, pagar o Hamburgo vai ser difícil porque, falando do assunto do Hamburgo, meu amigo Bruno Barros, abraço aí, os caras estão meio transigentes aí. Essa vai ser difícil aí resolver essa situação do Hamburgo. Já chega a 30 milhões de reais. A cotação do euro com a nossa disparidade da nossa moeda sobe com relação às outras moedas, aí o valor já bate em casa dos 30 milhões. E o Hamburgo, explicando um pouco da história deles, era até 2017, 2018, era um dos únicos clubes da Alemanha que nunca tinham caído para a segunda divisão. Depois esse cenário mudou, né? Agora eles estão na segunda divisão alemã e estão loucos para ganhar dinheiro. Não é um caso de um clube de elite do futebol, pelo menos, não queremos ser os clubes de elite, mas é um clube que está numa situação complicada deles lá e eles querem dinheiro a qualquer custo. A gente cutucou uma colmeia de enxame de abelha nesse ponto. E agora a nossa diretoria está tentando dobrar eles para ver se ganha algum sinal, ganha algum valor aí na qual eles aceitem, pelo menos negociar ou pelo menos afrouxar essa ação que eles meteram na FIFA, ou pelo menos algum dinheiro, algum sinalzinho que eles querem para poder a gente criar condições aí, seguir a nossa vida de pelo menos contratar jogadores, porque o Hamburgo não vai ser fácil não. E além disso tem outras ações, né? Fora isso, dando mais o caso do Hamburgo, o Kleber Reis, o pretexto que a diretoria está querendo fazer é o fator que o Kleber já veio bichado aqui, né? Já teve com problema no joelho. É um dos artifícios que a diretoria atual, por ironia do destino, né? O mesmo artifício que a diretoria anterior, né, que da qual não se bicam tanto, que ele chegou a criticar o Hamburgo também. Já naquela época, o Hamburgo já ameaçava notificar a gestão anterior, e já estava ameaçando meter o Santos no pau na FIFA. Isso se concretizou com o calote do nosso outro presidente atual, no ano passado. Os juros foram aumentando, os valores aumentaram e, infelizmente, em vez de resolver logo essa situação, em vez de dar bravatas para tentar jogar para a imprensa, dizer para mim que o Santos tinha pagado várias dívidas da gestão anterior, e aí surgiu outros fantasmas aí, né? Infelizmente, mais uma lorota do nosso atual presidente, deixou a coisa subir, deixou a coisa tomar proporções. Foi da administração anterior, mas foi essa que deixou tomar a proporção que tomou, e agora estamos aí, punidos com a FIFA, né? Sob um risco sério, se não tem prazo, né? Essa coisa aí pode criar proporções aí para o nosso clube também, né? Robinho, a palavrada com o Santos ali, Robinho, ele voltou da Turquia, né? Acho que ele encerrou o seu vínculo com o clube. Parece que a advogada dele, inclusive acho que a advogada do Robinho está começando aí, participando aí dessa negociação com o Hamburgo também. Enquanto isso, o Robinho também saiu aí dele jogando futebol, aí teve matérias aí que ele teve acompanhado aí dos ex-atletas do Santos, Domingos, mais agora, se não me engano, Marco Aurélio, né? O Alex, para formar um time de futebol, né? Se fala aí, né? Mas são só apenas rumores, né? Eu lembro que, se não me engano,
alguém aí do nosso comitê gestor que aí não se cogita o Robinho ainda por enquanto, né? Mas falando aí das nossas ações da FIFA, vamos falar também do seu Felipe Aguilar, né? Outra bomba aí, que além desse do Hamburgo, Felipe Aguilar, que nós devemos aí esquitão de 15 milhões de reais, que nós pagamos na época do São Paulo para vir aqui. O Santos fez várias cagadas aqui, fez várias besteiras e agora também podemos ter problemas de ações na FIFA por causa da aquisição do Felipe Aguilar, porque a nossa diretoria não conseguiu quitar a última parcela junto ao Atlético Nacional da Colômbia. E os colombianos, do clube colombiano, já se manifestou, né, mais de uma vez, dizendo-se decepcionado e está tendendo aí também mover uma ação contra o Santos. Então não é somente o Kleber Reis. Também vai ter que definir esse problema do Aguilar, vai tentar definir também esse problema da aquisição do Soteldo com o Huachipato no Chile e também o Uribe, né? O advogado do Uribe anunciou na imprensa, quando deu uma entrevista na Colômbia, dizendo que também vai acionar o Santos na justiça por birra agora, por estupidez. Eu não culpo o Uribe por isso, por mais que a gente tenha aqui críticas com relação ao Uribe. Agora tivemos esse problema da rescisão contratual que deu o que falar, não pega para capar de 70%, que em teoria decidiu-se uma coisa, acordou-se uma coisa e no fim acabaram por questões de urgência, definiram outra, cortaram na faca mesmo, nu e cru, aos 70% do salário. O Uribe agora ele anunciou que vai sair. Foi tentado um acordo com a diretoria do Santos, e aí falou assim, os diretores falaram, ó, a gente aceita você sair desde que você abra mão dos 2 milhões que nós devemos para você. Aí põe-se no lugar do Uribe, né, cara? Você como atleta, pô, você abrir mão daquilo que você tem direito, das pendências que eles se comprometeram a pagar, aí complica, né? Aí, pô, a gente critica esse jogador que sequer nem deveria ter sido trazido para cá, se foi envolvido numa negociação com o Bruno Henrique, que por mais que aí o nosso presidente tinha dito que não pagou comissão com o empresário, depois apareceu comissão no balanço patrimonial do Flamengo, num dos filhos aí do Renato Duprá, né? E que parte da parcela que foi paga do Uribe, foi trazida do Uribe, envolveu uma parcela do Bruno Henrique, quer dizer, a gente beneficiou mais os adversários do que nós próprios, e agora vamos ter que pagar aí mais uma ação, mais um risco de uma ação trabalhista, mais uma vez com o nome sujo na praça por causa da nossa diretoria, por causa de um atleta aí que pouco ou nada rendeu para o Santos. Durma-se com um barulho desse, é complicado. A gente tenta falar de política ou não, mas não dá, cara. Enquanto continuar com essa diretoria, a gente põe com um problema muito sério. Então a gente fala do Elias, por isso que eu sou contra esse do Elias, também do Casares, também se falou do Casares. Se o Elias tem problemas aí de desagregação de elenco, o Casares então pior ainda. Esse Casares tem um problema sério judicial lá em Belo Horizonte, por isso que, por exemplo, o São Paulo perdeu o interesse nele. O Casares então é pior ainda. Também se ouviu falar muito no Casares, mas também já sabe a minha opinião, né? Ele também pode ser um cara, também tem potencial, mas não, sem chance. Falando, para não dizer que não falei de Flores, aí a Tânia, vou falar um pouco algo que talvez a nossa diretora pode contar com essa graninha. A Tanner desistiu aí, afrouxou esse problema da rixa que tem com toda a poderosa emissora aí com os clubes, e desistiu aí da ação da justiça e vai pagar aí o que pelo menos devia aos clubes que têm vínculo com ela. Pelo menos a primeira parcela em torno aí de 107 milhões de reais, ou seja, 13 milhões para cada clube. O Santos vai ganhar pelo menos aí uns 13 milhões de reais de Senal por causa desse vínculo aí que tem com a Tânia, e vai talvez aí ajudar a pagar aí as pendências salariais, ou talvez alguma coisa aí relativa a esse problema com o Hamburgo, essas ações aí trabalhistas que o Santos tem. Poderia ser mais, porque o Fortaleza parece ter um acordo paralelo aí, da qual ganhava menos,
Só que aí o representante dos clubes, né, uma empresa que foi paga aí pelos clubes para resolver esse problema, essa situação com a Turner, aí os clubes parece que abriram mão de R$1 milhão, né, podia ser um pouquinho mais, né, agora vai ser 13 milhões por ano, 13 milhões de reais para o nosso Santos por aí, por enquanto. Né? Falando aí para não dizer que outra coisa que eu queria falar do Pará, né? Eu queria falar do Pará, já um atleta veterano, é um cara que já ganhou título para o clube, é um cara que subiu, de certa forma, aí, se vocês podem concordar ou não, algumas partidas aí que, pelo menos comparado com o nosso lateral Felipe Jonathan, ele, não vou dizer razoável. Eu tenho vários vídeos aí que eu disse que ele não tinha o mesmo cacoete ofensivo que tinha o Vitor Ferraz, mas pelo menos ele está tentando fazer e criar alternativas, né? Subindo mais para o ataque também, criando alternativas para o Marinho também, dando resguardo para o Marinho nas descidas dele também, né? E o Pará é o cara que também, né, ele é um dos caras que, quer que não, por mais limitado que ele seja, ele procura honrar o nosso manto. Né? É um dos caras que é um dos líderes agora desse elenco, na ausência, por exemplo, do Alisson. Né? E eu ia citar o Everson, né? Falando no Everson, o Cuca reintegrou o Everson ao elenco, ele foi relacionado para a partida diante do Ceará. O Everson, que tentou despejar o mesmo veneno, né, da diretoria e se deu mal. Por que isso? O Everson era um dos representantes do grupo na negociação em torno aí dessa redução salarial de 30%, ou 40% ou 70%, mas aí ele pulou fora. Né? Quando parece que ele era um dos caras que se tornava satisfeito com um possível acordo, e muitos não esperavam isso da atitude do Everson. E ele era um dos caras que estava negociando com a diretoria talvez uma parcela de 50%, ensaiou, inclusive, até era um dos caras que era favorável à postura da diretoria e depois esperou 3 meses chegar para tentar sair fora. Né? Se deu mal, Everson, deu mancada. E agora, ele se diz, digamos, de certo modo arrependido com a decisão que tomou, porque ele não vai ter muito mercado. Né? Ele é um jogador, goleiro de 30 anos, e um cara que talvez só o São Paulo que quer ele. Quem que vai querer um goleiro que trabalha com os pés? Porque o goleiro, que eu saiba, é feito para jogar com as mãos. Né? Então o Everson voltou, de certa forma, com o arbinho entre as pernas, uma decisão, eu não vou dizer errada dele, porque ele fez aquilo que era de direito dele, mas a postura dele, as atitudes dele que não se esperava diante de alguém que era um dos representantes do elenco e foi um dos primeiros a querer pular fora. E quem se queimou nessa do Everson. Né? Falando agora, última pauta aí, Santos e Ceará então, vamos lá. Né? O Ceará que vem embalado. Né? Conforme eu já disse, o Ceará é uma partida também difícil, talvez não em termos ofensivos, porque assistindo o jogo do clássico local deles diante do Fortaleza, que é uma equipe mais ofensiva que a do Ceará, o Guto Ferreira criou um esquema defensivo, apertou muito a marcação deles, explorando o quê? Explorando, intensificando as pontas com um volante veloz que, deixa eu tentar o nome dele aqui, o Charles. Esse garoto, olha nesse garoto, esse rapaz aí, é um cara que tem um físico muito avantajado, é um cara que aguenta a pressão nos 90 minutos, o ritmo, pelo que eu vi dele. Nosso meio campo, que tem críticas, pode ter problemas aí no jogo de amanhã, com Charles e com Vina, que é o grande armador de jogadas lá, é a grande referência de meio de ligação do time do Ceará. É uma equipe que, quando tem a bola depois para puxar o contra-ataque, eles puxam de uma vez só. Né? E uma equipe certa aí com nosso armador veterano, com o Sanches e com o Pituca no jeito que está, vamos ter problemas. Hein? Eles exploram muito a parte defensiva. Pode ser que tenha um jogo até de certa forma monótono de se ver, mas em termos táticos, em termos de estratégia, pode ser uma armadilha para o Santos. Pode até ser que a gente tenha mais posse de bola, tentar mais envolver o adversário, mas
o Cuca vai ter que criar mecanismos aí de não ficar tocando bolinhas de uma ponta para outra, porque é isso que eles vão querer. Tentar roubar a bola para partir para o contra-ataque, e foi assim que eles ganharam do Fortaleza. E aí nós, né, que nós temos esse probleminha de, justamente porque o único recurso que temos é jogar pelas pontas, e aí por isso que eu falo tanto do meio do campo, que a gente precisa resolver esse problema do meio do campo. Mas alguém que tenha as mesmas ousadia que tivemos diante do Flamengo, que finalizamos aí 20 e poucas vezes, mas logo de longa distância. Né? Acho que é uma coisa que pode surpreender eles, né? Principalmente tiros de longa distância, que só se vê pelo Marinho cortando lá com aquele menino início aleatório dele. Por isso que a gente precisa do Pituca, precisa do Santos aparecer, porque amanhã essa partida vai ser difícil. Eu encaro assim, eu arrisco até um certo 1 a 1, tá? Não sem exagero não, galera, vai ser difícil. Vou tomar um pouco aqui. Vamos molhar um pouquinho a garganta, não sei quanto tempo aqui já tem aqui de live. 5, né? Oxe, tem bastante, hein? Amanhã o Ceará é jogo difícil. Vai ser mesmo, amigo. Vai ser mesmo. Entendeu? Vai ser muito difícil mesmo. E o Cuca vai precisar aí esquentar muito a cuca dele para criar alternativas. Porque eles vão querer jogar, querer explorar os nossos pontos fracos. Que quais são qual? É as jogadas pela ponta, né? Não. É jogadas pela ponta e jogadas aí explorar o meio do campo, tá? Eles vão estar em vantagem, de certa forma, vantagem em relação ao meio campo nosso. Olho neles aí. Galera, se vocês tiverem aí mais assunto aí para falar sobre nosso Santos, dê sugestões e críticas, beleza? E olha, quanto tempo aí de live, acho que foi 50 minutos aí, foi bastante, hein? Bastante. Se o som estiver muito alto aí, pode falar, viu? Reforçando aí o pedido também, o convite aí do grupo, da live do meu canal SFC Raiz, no YouTube. Para quem segue também o YouTube também, dá uma pesquisada também, curte aí meus vídeos, seja membro do canal, que é de graça, beleza? É um trabalho feito com amor e com dedicação aí ao nosso Santos, não é nada para monetização nem nada não, é apenas para interagir com vocês, um momento aí que, como sempre, nós sofremos aí para acompanhar o nosso Santos, né? Agora com a passagem, infelizmente, aí do nosso Armando Gomes, que se foi, com o cara um dos mais santistas que eu já vi na minha vida. Agora vai ser difícil aí procurar aí alguns especialistas, cronistas esportivos falando do nosso Santos aí, ainda mais agora com esse VAR. Então, oferecendo aí de coração o canal para o pessoal interagir, para quem é santista de coração, tanto no YouTube como também nesse grupo aqui no Mundo Fantástico, galera. Isso aí que eu tenho para falar, então. Tem um ótimo fim de semana. Tamo junto, beleza? Vai, galera, mais uma vez aí pela atenção. Santos sempre Santos. Tem muita gente aí que no feriadão aí só vai voltar na terça, talvez até na quarta, quem é residente em Santos, porque vai ser feriado da padroeira também, né? Vou voltar. Além da Independência, tem feriado da padroeira em Santos. Galera, boa sexta-feira, bom fim de semana e um ótimo jogo para nós amanhã. Peixão Maravilha, Santos e Ceará. Tomara que tenhamos aí, voltemos com 3 pontos na bagagem. Vai ser difícil, ou pelo menos com 1 também. Santos sempre Santos. Valeu, até a próxima.